Eu saúdo os irmãos com a gloriosa paz do Senhor, feliz por estar mais uma vez aqui para iniciarmos uma aula da EBD no dia 7 de março de 2021, aula de número 10, com o título O Senhor Jesus cura hoje. O Senhor Jesus cura hoje, sim, o Senhor Jesus ainda cura. O Senhor Jesus cura o homem na sua área interior, na sua área exterior. O Senhor cura a alma, o Senhor cura o corpo, o Senhor cura o homem em toda a sua inteireza. E é maravilhoso saber que o Senhor Jesus salva, o Senhor Jesus cura, o Senhor Jesus batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Esta é a crença dos crentes da Assembleia de Deus. E é com base nisto que nós, hoje, vamos dar início a mais uma aula da EBD. O Senhor Jesus cura. E vamos falar da cura como uma das premissas da salvação. A cura não envolve apenas o aspecto físico, mas ela envolve também o aspecto espiritual. A cura está atrelada à salvação, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, aqui no Salmo 103, versículo 3, vamos ver aqui? Salmo 103, versículo 3, diz aqui: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Então, a cura está atrelada à salvação. Não podemos falar de cura sem falar de salvação. Não, irmãos? Quando falamos de cura, devemos nos preocupar com o aspecto salvífico da pessoa. Quando Jesus curou o paralítico, não é, que desceu pelo teto daquela casa, eu esqueci o lugar, acho que é paralítico de Cafarnaum, sou ótimo em geografia, Jesus disse para ele, primeiramente, perdoados estão os teus pecados. E os telespectadores de plantão, pode-se assim dizer, perguntaram a si mesmos, mas quem é ele para perdoar pecados? E Jesus disse, então, para vocês verem que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu também te digo, levanta-te e anda. Então, primeiramente, o Senhor Jesus disse a ele, perdoados estão os teus pecados, levanta-te e anda. Então, perdão dos pecados e a cura. Então, eles estão caminhando juntos, cura e perdão dos pecados. Ele quem perdoa, é ele quem cura. Então, vamos ver aqui também Isaías 53. É bastante interessante esse aspecto, porque muitas vezes as pessoas enfatizam apenas a cura e se esquecem de que as pessoas precisam da salvação. Mas a salvação deve ocupar o seu lugar de destaque. A salvação deve vir em primeiro lugar. A pessoa precisa ser evangelizada. Então, as pessoas pregam a cura, mas não pregam o evangelho. O evangelho deve ocupar o seu lugar de destaque na pregação. Porque as pessoas precisam ser libertas do pecado. O Senhor Jesus cura o corpo, mas também cura a alma. A alma precisa de salvação.
A pessoa precisa ser liberta. A pessoa precisa ser transformada pelo poder do evangelho, que restaura este homem e faz dele uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, aqui, olha, Isaías 53, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, percebe que ele levou as nossas enfermidades, mas também nós fomos sarados, porque ele foi moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53, 4 e 5. Então, a mensagem de cura vem juntamente com a mensagem de salvação. E devemos levar isto em conta quando pregamos que Jesus cura. Pregamos que Jesus cura e pregamos que Jesus salva. Porque muitas pessoas que vão à igreja no interesse de serem curadas, precisam ter em mente que precisam ser curadas, mas que também precisam de salvação. E isso deve ficar claro no momento da pregação do evangelho. Bem? Então, vamos levantar alguns pontos que temos aqui a apresentar hoje. Aqui nós separamos um quadro no qual que só Deus pode curar as suas feridas, não é? Isto é verdade, porque só Deus pode curar as feridas internas da alma. Por mais que as pessoas busquem essa saída lá fora, tentem encontrar respostas para suas questões mais internas, há uma resposta em Cristo Jesus. Aqui, um dos momentos no qual Jesus cura um cego, vocês podem ver aqui ele esfregando os olhos do cego, né? Quando Jesus mistura a saliva, né, na terra e esfrega os olhos do cego para eles serem curados. É interessante que observar também que Jesus teve formas bastante especiais de curar cada pessoa. Jesus não teve fórmulas secretas ou fórmulas estabelecidas para a cura. Se vocês avaliarem a Bíblia em si, avaliarmos a Bíblia em si, nós vamos ver que a cada pessoa que foi curada, Jesus curou de uma forma. Nós temos vários casos de cura de um cego. E a cada cego, Jesus curou de um jeito. Para um cego, Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. Outro cego, Jesus foi lá, misturou terra com saliva, esfregou nos olhos dele e ele foi curado. Então, Jesus não tinha uma fórmula de cura, como alguns têm, não é? Um jeito de curar. Não, Jesus tinha momentos específicos de cura. Aquele é o momento de curar, eu vou curar
do jeito que eu vou curar, naquele momento, na hora que, do jeito que o Espírito Santo o orientava como curar. Porque a Bíblia diz que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Vamos ver aqui, olha. Atos, capítulo 10, versículo 38. Alguém vai dizer assim, mas Jesus era o Filho de Deus, ele tinha todo o poder nos céus e na terra. Quando Jesus esteve na terra, ele esteve como homem. E ele se desvestiu da natureza divina para assumir a natureza humana. Assumindo a natureza humana, ele se posicionou como homem na terra. Alguém pode discordar de mim agora, mas a Bíblia não nega isso. Jesus esteve na terra como homem. E está escrito aqui, Atos 10 e 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, ele tinha a unção do Espírito Santo. E ele curou os oprimidos do diabo porque ele tinha a unção do Espírito Santo. Então, se Jesus tinha a unção do Espírito Santo e o Espírito Santo o orientava no momento de curar os oprimidos do diabo, isso quer dizer que o mesmo poder do Espírito Santo pode estar sobre os crentes para orientá-los no momento de orar pelos enfermos. E quando se fala da questão da kenosis de Cristo, que Cristo abdicou desse momento dessa natureza divina para assumir a forma humana, nós vemos aqui, ó, Filipenses 2 e 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele não fez uso dessa natureza divina para atuar aqui na Terra. Senão, nós não poderíamos ser imitadores dele. Não poderíamos imitar a Jesus se Jesus fizesse uso da sua natureza divina, porque nós não somos deuses. Quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, como eu poderia imitar a Jesus se Jesus fizesse uso da sua natureza divina aqui na Terra? Eu não posso imitar Jesus se Jesus fizesse uso da sua natureza divina. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia diz que eu tenho que imitar a Jesus. Eu não tenho como imitar alguém que aqui na Terra fez uso da sua natureza divina. Então, Paulo imitou a Jesus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se eu vou imitar a Jesus, se eu vou fazer as obras que Jesus fez, e Jesus disse para os discípulos, vocês vão fazer as obras que eu faço, e ainda vão fazer obras maiores ainda que estas. Se os discípulos poderiam fazer obras maiores ainda que as obras de Jesus, é porque Jesus fez as suas obras na unção do Espírito Santo. Porque o poder que Jesus recebia não era da sua natureza divina, mas era do Espírito Santo. O Espírito Santo concedia a ele este poder. Então, o poder que nós recebemos para orar pelos enfermos não vem de nós, vem do Espírito Santo. Então, nós não temos fórmulas mágicas para orar pelos enfermos.
Não existe uma regra. Hoje eu vou orar, toda vez que eu vou orar pelo enfermo, eu vou orar assim e Deus vai curar. Não, porque existe a direção do Espírito Santo no momento de orar pelos enfermos. Tudo bem até aqui, irmãos? Eu creio que ficou, deve ter, eu estou tentando deixar isso claro para os irmãos, e nós vamos agora adentrar pela história agora do povo de Israel e falar o que representava a preservação da saúde. O que se cogitava falar de saúde com relação aos médicos, como que o povo de Israel cuidava da sua saúde, porque cuidar da saúde é um dever do cristão, é um dever do povo de Deus. Porque, embora o Senhor nos prometa a cura, isso não quer dizer que nós vamos ficar doentes porque Jesus cura. Aí é tentar a Deus. Dizer, eu não preciso ter cuidado com a minha saúde, porque Jesus cura mesmo. Também não pode ter essa posição. Não é? Então, vamos ver o que se diz sobre isso. Saúde era uma promessa de Deus para o povo de Israel e para os seus filhos também. Mas temos que fazer a nossa parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel, mas era necessário que o povo cumprisse os termos do pacto feito no Sinai. Então, o povo dependia mais de Deus do que dos médicos, pois não havia evidência de que o povo conhecesse a ciência, não é? Na matemática, na lógica, na medicina, na astronomia. O povo de Israel não tinha esses conhecimentos. Como o povo egípcio, o povo babilônio, não é? Tanto que os médicos egípcios foram quem embalsamaram Jacó. Nós temos o caso do rei Asa, que não confiou em Deus e chamou os médicos estrangeiros. E Deus tinha feito uma promessa para o povo de Israel. Olha, se vocês, atentos, ouvirem a voz do Senhor teu Deus e fizerem o que é reto diante de seus olhos, inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, e nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, Deus prometeu ao povo que guardaria o povo ali no deserto. Porque eles estavam numa condição que era impossível buscar um médico. Então, de que forma eles teriam que se manter em saúde? Obedecer os mandamentos do Senhor. Tanto que vocês verem que a Miriam, irmã de Moisés, desobedeceu ao Senhor, se levantou contra a liderança de Moisés, não é? Protestou contra a liderança de Moisés e questionou o casamento de Moisés e tudo mais, e Deus lançou sobre ela uma lepra, porque não inclinou os ouvidos ao mandamento do Senhor. E foi necessário que Moisés rogasse ao Senhor pela saúde dela para que ela fosse curada. Então, a condição para que o povo permanecesse com saúde no deserto era para que andasse de acordo com as leis do Senhor. Então,
Outro caso é o caso em que o povo de Israel não havia medicina. Tanto que o profeta Jeremias diz assim: porventura não há bálsamo em Gileade? Ou lá não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Ou seja, ele fala sobre a necessidade do bálsamo, que é uma planta de poder curativo. Também é uma, se você for pesquisar, é uma planta suculenta, carnuda, que ela ajuda a preservar a pele quando há as feridas, não é? Mas nesse versículo, Deus quer dizer o quê? Que Deus é o bálsamo da salvação, que todos precisam. Nesse versículo, se você for ver literalmente, ver a interpretação, na verdade, ele está falando da cura espiritual. Né? Alguém vai olhar assim e vai falar: não tem médico em Gileade, não tem médico no povo de Israel. Realmente não tinha médicos lá, não havia médicos. O povo dependia mais da salvação e da cura que vinha do Senhor, ou das curas corriqueiras que eles conheciam com as plantas e tudo mais. Eles não tinham a medicina como ciência em que o povo de Israel. Então, mas nesse texto, Jeremias está falando de Deus, que era a salvação que o povo de Israel precisava. Ele estava falando de cura interior, ele estava falando de salvação, de libertação, que o povo estava ferido espiritualmente. O povo estava numa situação calamitosa, se assim nós podemos dizer, tá? Então, aqui, nós trouxemos uma figura aqui do bálsamo, da árvore do bálsamo que havia em Israel, não é? Aqui, a árvore, para vocês verem, essa daqui, esse era o tipo de bálsamo. Se vocês forem pesquisar, hoje, as plantas de bálsamo são mais suculentas, não é? E aqui, um detalhe da folha, de onde sai o óleo, esse unguento que era usado para sarar as dores, as feridas, tá? E aqui, no caso, ele já ajuntaram, não é? O unguento, mas aqui, quando se fala de bálsamo, de unguento, nós podemos levar para o aspecto espiritual, que o Senhor Jesus também, hoje, é o nosso bálsamo, que cura as nossas feridas, a nossa alma. Quantos de nós, hoje, atualmente, nos nossos dias, estamos sofrendo feridas na alma, dores que muitos desconhecem, que muitos não sabem, dores que não temos coragem de confessar, porque muitas pessoas vão olhar para nós e vão achar ridículos os nossos sentimentos. Vão falar: que absurdo você sentir isto, que absurdo você pensar isto, que absurdo você imaginar isto. Mas o Senhor conhece as tuas feridas, o Senhor conhece as tuas dores, e Ele tem o bálsamo de Jesus. O bálsamo de Jesus tem efeito curador. O bálsamo de Jesus tem efeito sarador. E ele cura as tuas dores. E essa ferida vai ficar curada e não vai mais se abrir. Às vezes, os remédios que aplicam aí no dia a dia, eles têm efeito momentâneo. Às vezes você está triste, está chateado com uma ferida interna, e a pessoa diz assim: vamos até ali, vamos nos divertir um pouco, vamos até a casa do fulano, para você se distrair. Daí você vai, dá um pouquinho de risada, come um churrasco, vai a uma festa de aniversário, vê uma porção de gente, mas quando você volta para casa, a ferida está ali.
ela não foi sarada, porque eles não têm o bálsamo que cura a tua dor, mas Jesus tem. E para essas pessoas, você não vai ter coragem de falar das tuas feridas, mas para Jesus você pode falar o que você quiser. Para Jesus você pode escancarar as tuas feridas, você pode abrir, você pode remexer as tuas feridas. E o bálsamo de Jesus penetra até a parte mais profunda das tuas feridas para curar. Aquela ferida interna que ninguém conhece, o Senhor Jesus cura. O Senhor Jesus cura. Ninguém precisa saber, mas o Senhor Jesus tem a cura para você nesta manhã, que eu estou contando, que eu estou fazendo esta aula. Né? Cantar e andalamaço, cantar e andalamaço. Eu não conheço a tua dor, eu não conheço a tua ferida, eu não conheço os teus segredos, mas o Senhor Jesus conhece. O Senhor Jesus sabe, e o Espírito Santo intercede por você, até mesmo com gemidos inexprimíveis, e Ele está aí, ao teu lado, no teu coração, na tua mente, para te orientar neste momento de oração, para que você se entregue a Jesus e conte para Ele o que está acontecendo. E Ele possa restaurar a tua vida agora. Em nome de Jesus. Entre os hebreus, o cuidado com a saúde pública pertence à esfera de preservação de Deus para o bem-estar dos seres humanos. Então, é a vontade de Deus que os governantes trabalhem para o bem-estar da população. É da vontade de Deus que os governantes cuidem do bem-estar da população. Então, quando o governo coloca medidas de contenção na população que visem a proibição de ir e vir a determinados lugares por causa de uma epidemia, por exemplo, como essa que nós estamos vivendo, eles estão fazendo o correto. E não adianta, por exemplo, os crentes reclamarem, porque essa é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que os governantes cuidem da saúde pública. Não é? Agora, os judeus, por sua vez, eles cuidam da saúde do povo. E entre eles mantêm hábitos entre a população que privilegiam a higiene. Até mesmo na construção das suas casas, eles planejam cozinhas que tem pias duplas, né? Pias duplas, ou seja, duas pias no qual eles preparam os alimentos de forma diferenciada para manter a higiene, que são as cozinhas kasher, que significa apropriado, comer limpo. Aí, no caso, se vocês quiserem pesquisar mais sobre isso, fiquem à vontade, nós não podemos nos deter nisso. Então, eles têm supermercados onde eles têm comida kosher, até McDonald's, não é? Aqui no Brasil, não sei se tem, mas tem McDonald's que é kosher, que atendem os judeus, né? Atendem essa população. Então, é muito interessante que eles tenham hábitos de higiene que privilegiam a limpeza. E se privilegiam a limpeza,
Se privilegiam a higiene, isso quer dizer que privilegiam a manutenção da saúde. Então, o povo israelita tinha este hábito. Então, Deus estabeleceu leis, os irmãos podem consultar lá no livro do Levítico, Levíticos 11, o que se deve e o que não se deve comer. Então, os animais que se podiam e não se podiam comer. Tinha as instruções após o parto, como lidar com a lepra, a questão de ser imundo ou não, a higiene íntima da mulher. Então, havia essa preocupação com a limpeza. Não é? Esses hábitos não eram seguidos pelos outros povos. Isso distinguia o povo de Israel dos outros povos. Lembremos disso. Isso distinguia o povo de Israel dos outros povos. O povo de Israel era distinto das outras nações. Então, essas regras foram estabelecidas para o povo não contrair doenças. Então, Deus estabeleceu que eles tomassem banho e lavassem as roupas. Até mesmo sobre as fezes, Deus disse, deve-se determinar um lugar privativo fora do acampamento. E é para lá que você deve ir. Entre os seus equipamentos, você deve ter uma estaca pequena. Quando você se abaixar lá fora, deve cavar um buraco com ela e cobrir seu excremento. Ou seja, não deve deixar suas fezes ao léu, porque causa contaminação. Quando havia suspeita de alguém que tinha alguma doença contagiosa, ela precisava ficar de quarentena, ou seja, tinha que ficar afastada de outros por um tempo. Essa ideia de quarentena que nós temos hoje veio do povo judeu. Antes de voltar para junto dos outros, aqueles que haviam se recuperado de uma doença precisavam lavar as roupas e tomar banho para ser considerados puros. Quem tocasse em um cadáver deveria ficar de quarentena. Então, as leis de nação de Israel, elas apontavam conceitos médicos de higiene que estavam muito à frente do seu tempo. Os outros povos, repito, não tinham esses hábitos. Isso é bastante interessante, irmãos. E tudo isso se refletia na manutenção da saúde do povo. Então, o povo ensinava a nação eleita a preservar a saúde. Embora ele fosse o Senhor que te sara, ele estava dizendo, mantenha a sua saúde, cuide da sua saúde. Então, aqui nós temos o que o povo podia e não podia comer. Aqui nós temos em hebraico, né? Kadosh, que em hebraico você lê ao contrário, né? Começa da direita para a esquerda. Kadosh, o Shi. Kadosh quer dizer santidade. Então, aqui, ó, limpos e imundos dentro de um açougue. A faca que corta o limpo, corta o imundo. Não era assim. Como foi o abate? Sangue, gordura? Nenhuma gordura e nem sangue comereis. Então, Deus deixava tudo isso muito bem estabelecido. Porco, todos já sabem, né? Nem pensar. Então, os preceitos cerimoniais, os rituais de purificação, nós todos já aprendemos quando estudamos Levítico na escola dominical, eles tinham o prenúncio dos efeitos de salvação. Não é? Então,
tudo isso apontava para a salvação. Aí nós estamos vendo aqui, não é uma pessoa lavando as mãos na água abundante, e esse hábito de higiene que nós estamos seguindo com tanto vigor agora nos nossos dias, lembra a lavagem da água pela palavra. Jesus, claro, deixou claro que o que contamina a pessoa sai dela. Paulo também compartilha do mesmo ensino, mas isso não quer dizer que a pessoa não vá procurar manter a devida higiene. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca o torna impuro. Não é? A injúria, a maledicência, a calúnia, a mentira, a difamação, o mau testemunho, as coisas que saem da boca vêm do coração. É verdade. Todos nós sabemos. Mas isto, né? As pessoas vão dizer, mas o que sai da boca é que torna o homem impuro. Mas isso não quer dizer que nós não devemos tomar cuidado com a nossa devida higiene. A ciência médica era rudimentar. E em Israel havia muitos enfermos. Então, na época de Jesus, nós vamos ver que havia muitos enfermos em Israel. Nós vemos que estava repleto de enfermos. Eu não sei dizer também se o propósito dos evangelistas era mostrar também se Jesus veio para curar e ele vai mostrar os enfermos, né? E não mostrou as outras coisas também. Mas quando Jesus veio, ele curou muitos enfermos. Mas Jesus também não deixou de falar da necessidade dos médicos. Jesus veio, curou os enfermos, mas ele disse, olha, não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Os doentes precisam de médicos, não os sãos. Então, Jesus recomendou às pessoas que procurassem os médicos e não ficassem enfermas. Paulo também elogia Lucas, o médico amado. Nosso irmão, médico amado. Entre os crentes havia um médico. Que muitos, né, até mesmo falam dos médicos como aqueles que não creem em Deus, que são ateus, que desprezam a Bíblia. Entre os crentes, naquela época, havia um médico. E precisamos ser claros, até o pastor Ezequias Soares, o comentarista da nossa revista, diz que o Espírito Santo guia os médicos nos tratamentos, desde a consulta até a cirurgia. Eles até não têm nem consciência disso. Porque a cura das enfermidades é um milagre, direta ou indiretamente. E, às vezes, o Senhor orienta o médico sem que ele saiba. Principalmente quando se trata de um servo de Deus que fala, Senhor, guia o médico. Quantas vezes um irmão ou uma irmã vai fazer uma cirurgia e nós oramos pela cirurgia e nós dizemos, Senhor, abençoa o médico, orienta o médico naquela cirurgia. Embora o médico vá lá fazer a cirurgia e acredita no conhecimento dele, mas o Senhor Jesus está ali guiando a mão. O Senhor está ali orientando, o Senhor está ali dirigindo, porque existe ali, irmãos, uma cobertura de oração. Existe uma cobertura de oração, existe ali uns irmãos que estão intercedendo por aquele irmão que está na mesa de cirurgia, e o Senhor guia a mão do médico para fazer o trabalho dele, e a cirurgia às vezes é um sucesso, porque Deus está na dianteira. E às vezes é até um caso grave, mas a cirurgia dá certo, porque Jesus está na direção. Então, a ciência médica é uma intermediária, ela vem evoluindo. E os médicos, independentemente da sua confissão religiosa,
que seja consciente ou não, eles estão na mão de Deus. É que Deus trabalha no silêncio. Pode você ver Deus trabalhando? Quantas vezes eu vi o médico olhar para mim e dizer assim: eu não estou entendendo isso, como pode? Aí eu olhava para mim e dizia: ah, mas ele não está entendendo mesmo. Jesus está diante da situação. Por quê, irmãos? Porque é o Senhor quem faz, é o Senhor quem trabalha, é o milagre que vai acontecendo, é o Espírito Santo que guia, é o Espírito Santo quem dirige. Embora tenha um médico ali, mas o Senhor está na dianteira. Então fala, Jesus, usa o médico também, Jesus. O médico, mesmo não sendo crente, ele pode ser usado por ti, porque Deus usa quem ele quer. Deus usa o conhecimento do médico também para a glória dele. Le cantai, andalama, subdecantai, andalama, subdecantai, andalama. Então, quando o homem é salvo da escravidão do pecado e das enfermidades, ele é restituído à plena comunhão com Deus. Pois a cura e a salvação, eles fazem parte do processo de restauração que o Espírito Santo efetua. Então, nós já conversamos sobre isso logo no comecinho da aula, não é? E aqui, eu vou só do último versículo. Cura-me, Senhor, e sararei. De novo, a mesma ideia. Olha, cura-me, Senhor, e salvarei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Então, cura-me e sararei. Salva-me e serei salvo. A cura e a salvação juntas. E aí nós vemos Jesus efetuando as curas. E chegado na tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Não é? Não somente aqueles que estavam oprimidos por Satanás, mas os enfermos também, porque a cura também envolve libertação dos demônios. A cura também envolve salvação do pecado. Então, a cura atraía as pessoas para ouvirem a palavra de Deus. A cura não salva, a cura atrai. A palavra é que salva. Então, não adianta haver apenas a cura, tem que ter a palavra que salva. Então, é a vontade do Senhor que conduz à cura. Lembra que o leproso, Jesus disse assim para o leproso: queres ficar são? Aí ele disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Aí Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. No mesmo instante, ele ficou purificado da sua lepra. Ou seja, se não for a vontade de Deus, a cura não ocorre. Então, a necessidade da vontade de Deus é fundamental. Se o Senhor não quiser, ele não cura. Não é obrigação de Deus curar. Porque a Bíblia diz que o Senhor é aquele que nos sara. E o Senhor Jesus cura. Mas, às vezes, a enfermidade é para a glória de Deus. Às vezes, a enfermidade é para que a pessoa parta para a glória. Nós não sabemos qual é o propósito de Deus com aquela enfermidade. Então, não podemos querer obrigar Deus, colocar Deus na parede e dizer, porque o Senhor tem que curar. Não. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, eu quero ser limpo. Então, irmãos, olha aí. Que a vontade do Senhor seja feita. É por isso que eu digo, não existe fórmula.
É o Espírito Santo quem dirige. Se é a vontade de Deus que a pessoa seja curada, o Espírito Santo orienta o servo dele no sentido de orar por aquela pessoa para que ela seja curada. O Espírito Santo de Deus revela a enfermidade. E tem um outro detalhe bastante interessante na Bíblia, que a cura das enfermidades é uma das bênçãos resultantes da obra do Calvário. Dos 36 milagres especiais registrados e efetuados por Jesus nos evangelhos, 27 envolvem cura e libertação. Olha como a cura ela ocupa boa parte dos evangelhos, não é? Então, você vai lá nos evangelhos e faz um levantamento dos milagres que ocorreram. 27 milagres são de cura e libertação. Consequentemente, salvação. Se houve libertação, houve salvação. E um desses casos é o do paralítico de Cafarnaum, que nós já falamos aqui no começo. Jesus disse, olha, fulano, seus pecados estão perdoados. E depois curou a sua enfermidade. Salvação em primeiro plano, sempre. A cura da enfermidade acompanha a salvação. Eu vou enfatizar isso ao longo da aula para ficar bem incisivo, sabe? Porque tem alguns elementos bastante importantes que não podem ser esquecidos. Então, Cristo veio para redimir o homem. Esse foi o propósito da vida de Cristo. Não foi para curar apenas, foi para redimir. Mas ele jamais deixou de socorrer o necessitado e o aflito. Jamais. Jesus nunca deixou o necessitado e o aflito voltar. Necessitado e aflito. Nenhum homem que veio até Jesus voltou sem atendimento. Oh, aleluia! Que isso fique gravado. Nenhum homem que veio até Jesus voltou sem ser atendido. Todos aqueles que vieram a Jesus foram socorridos, porque Jesus não deixa ninguém, vou falar de um jeito bem simples, Jesus não deixa ninguém na mão. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, de novo, olha, do mesmo jeito. E teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus é aquele que tem compaixão, cujo coração se comove, cujo coração se compadece, cujo coração se move interiormente, fala, deixa eu sentar aqui, eu vou fazer alguma coisa por eles. Eu vou curar, eu vou ensinar, eu vou trazer libertação. Veja que Jesus ensinou aquela multidão, falou, mas eles estão com fome, vocês têm alguma coisa aí para dar para eles de comer? Mas Jesus não deixou eles na mão. Não, Jesus não. Ele não despediu a multidão com fome. Aleluia. Esse é o Jesus a quem nós servimos. Eita, glória. Oh, aleluia.
Agora é preciso ter em conta que os servos de Deus não estão livres de sofrerem com as enfermidades. Paulo tinha um espinho na carne, não tinha? Alguns dizem que Paulo tinha um pouco de cegueira, que tinha problema nos olhos, que Paulo era viúvo. Eu não sei o que Paulo tinha, eu não vou entrar nessas conjecturas. Timóteo sofria com problemas de estômago. Paulo até diz: olha, não bebas água só. Ou seja, põe um pouquinho de vinho na água, Timóteo, para melhorar a água, porque a água era uma água ruim de se beber. Então, o vinho, ele melhorava um pouquinho a situação da água. Não era beber vinho, era vinho na água, e não água com vinho, tá? Era um pouquinho de vinho na água, que o texto diz, tá? Alguns irmãos aí usam esse versículo como desculpa para tomar vinho, mas não é isso, não. É colocar um pouquinho de vinho na água. Não bebas mais água só, ou seja, não beba água pura, mas põe um pouquinho de vinho na água, que o vinho, ele tirava o efeito daquela água ruim e purificava um pouquinho a água, tornava a água melhor para beber, que ajudava a eliminar um pouquinho do problema no estômago. Então, era como se fosse, o vinho na água era como um remédio. Trófimo foi deixado enfermo em Mileto. Então, os irmãos sofriam de problemas de saúde, mas mesmo assim, esses irmãos não deixaram de fazer a obra de Deus. Muitos servos do Senhor foram conduzidos às mansões celestiais, não é? Por causa da Covid. E até uma irmã chegou a perguntar ao Senhor por que o Senhor levou tantos servos dele para as mansões celestiais. E o Senhor lhe respondeu: porque a missão deles aqui na terra já tinha terminado. Eles já tinham feito tudo o que era para fazer. E ela, mas Senhor, por que o Senhor curou a outros? Porque estes outros ainda tinham trabalho para fazer aqui na terra. E esses outros que ainda tinham trabalho para fazer aqui na terra deveriam continuar trabalhando. Não podiam parar, já que o Senhor deu a eles uma chance de continuar respirando este ar. É tempo de prosseguir fazendo aquilo que o Senhor lhes ordenou para fazer. Agradecer a Deus pela vida, porque a vida é um dom de Deus. E aqueles que nem Covid contraíram, agradeçam a Deus também e continuem fazendo aquilo que o Senhor lhes ordenou para fazer. Cumpram a sua parte, façam a obra do Senhor, enquanto é tempo, porque o nosso dia de comparecer às mansões celestiais e prestar contas diante do Senhor pelo nosso trabalho feito aqui na terra está chegando. E aqui eu deixei uma frase do nosso pastor, presidente, José Wellington Bezerra da Costa, que diz: não devemos colocar um ponto de interrogação onde Deus colocou um ponto final. E ficar, por que, Senhor? Por que essa enfermidade, Senhor? Por que o Senhor levou, Senhor? Por que isso, Senhor? Deus pôs um ponto final. Para de perguntar. Deus é Deus. Deus sabe o que faz. Quem somos nós para questionar Deus? Se Ele é Senhor de todas as coisas.
Se ele comanda tudo, se ele pôs um ponto final, amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. E aqui, mais uma afirmação do nosso comentarista pastor Ezequiel Soares, que diz assim: as pessoas dariam tudo pela saúde. As doenças são consequências, direta ou indireta, do pecado, pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades. Isso é bem lembrado, porque a enfermidade é uma consequência do pecado lá no Éden. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado. No entanto, não se pode generalizar. E nós já vamos comentar isso, tá? Jesus deu aos discípulos o poder de realizar milagres. Lembra quando os discípulos foram enviados por Jesus de 2 em 2 para pregar, e eles voltaram felizes, porque as pessoas eram curadas, os demônios eram expulsos, e eles, meu Deus do céu, voltaram regozijando por causa disso. Este poder, Jesus deu esse poder, ou seja, deu este poder, autoridade, ou seja, você está autorizado para fazer isso. Nós nos sentimos muito pequenos para fazer isto. Muito pequeninos para fazer isso. Mas o Senhor nos deu essa autoridade. Nós temos autorização para orar pelos enfermos. Nós temos autorização para orar pelas pessoas que estão endemoniadas e elas serem libertas. Então, lá no livro de Atos, quando Jesus partiu e ficaram só os discípulos, 20 milagres foram registrados. 13 deles tinham cura e libertação. Aí, quando você volta lá, no caso de Jesus, né, que tantos tinham cura e libertação, então a palavra do Senhor vai se confirmar através dos sinais que se realizavam. Os sinais se realizavam e a palavra do Senhor se confirmava, ou seja, olha, eu vos dou o poder para vocês pregarem, olha, os demônios, não é? Que Jesus falou para os discípulos, lá em Marcos 16 e 20. Vamos ler aqui, é mais fácil ler o versículo para falar certinho. E tendo eles partindo, pregando em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra que por meio dos sinais que se seguiam. Porque, quais foram que Jesus disse? Ó, expelirão demônios, falarão novas línguas. Foi o que aconteceu. Pegarão em serpentes, no caso de Paulo, e se beberem alguma coisa mortífera, beberem não lhes fará mal. E impuseram as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Tudo isso aconteceu no livro de Atos. E começou como? Com uma manifestação sobrenatural. Quando Pedro entrou lá chegou lá na porta do templo e estava aquele coxo lá na porta do templo pedindo esmola, e Pedro disse: olha para nós, não temos prata nem ouro, mas o que ele tinha era poder de Deus na sua vida. E ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda. Ele tinha o poder de realizar milagres em nome de Jesus. Ou seja, era a manifestação sobrenatural do poder de Deus na sua vida. E aí o coxo saiu saltando e pulando no meio do templo, e arrumou maior confusão. E quem foi que fez isso? Que esse homem estava tanto tempo na porta do templo aí, e agora está pulando e saltando, quer dizer, causou o maior escândalo. Mas quem
levantou Pedro a dizer aquilo para aquele homem. É claro que foi o Espírito Santo. O Espírito Santo disse, fala isso para ele agora. Né? E Pedro disse isso àquele homem, e eu já li o versículo para vocês. E eu já li os versículos. Eu já li o versículo que eu falei. Versículo de Marcos. Em Atos 8-6, Jesus confirma a palavra pregada por Filipe. Onde Filipe passava pregando, os sinais aconteciam. Em Atos 5-12-15, a igreja ia crescendo, as curas iam correndo para confirmar que Jesus é Salvador. Em Atos 14:8, Paulo prega, a pessoa é salva e pode ser curada com a pregação do evangelho. Então, a cura é providenciada como resultado da expiação. Não é? O profeta Eliseu fez mais sinais que todos os profetas do Antigo Testamento. Ele fez 14 sinais, mas ele morreu doente. Então, nem sempre Deus vai nos curar. Então, a doença não é índice de pecado. Então, a cura não é a finalidade da obra da salvação, que é da vida eterna dos homens. É um ato da graça. Não somos dignos da saúde física e mental, mas o Senhor nos dá a salvação. Não é? Aqui nós colocamos aqui a mulher com o problema da hemorragia, né, do fluxo de sangue, não é? Que vai até Jesus, procurando Jesus, mas era a vontade de Jesus que ela fosse curada. Outro detalhe importante é que apenas o crente enfermo é quem deve ser ungido com azeite. Não se pode sair ungindo todas as pessoas que não tenham compromisso com Deus e com a igreja por aí para serem ungidas. Quando a Bíblia fala ser ungido, é ungido na testa, não é no lugar da enfermidade. Já pensou se a enfermidade é lá no útero? É complicado, irmãos, complicado, né? A enfermidade é na parte íntima, no caso dos irmãos, é na próstata, é complicado, não dá para ungir ali, né? Então, a unção é pelos presbíteros. Paulo diz, Paulo não, Tiago diz, olha, procure os presbíteros da igreja. Esses presbíteros também podem ser os evangelistas, os pastores, e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Então, isso quer dizer que se esse crente tiver cometido pecados, ele deve confessar e será perdoado. Então, uma pessoa que não tem as credenciais de presbítero, de evangelista, de pastor, não posso orar? Pode, mas não deve ungir. Tá? Quem pode ungir? Os presbíteros, evangelistas e pastores. Agora, eu posso orar? Eu posso orar, mas eu não posso pegar o frasquinho de azeite e ungir. Eu não posso chegar lá no púlpito e falar, pastor, me empresta o óleo de unção aí que eu vou ungir uma pessoa lá em casa. Não, não posso. Quem deve ungir é a liderança. Agora, eu posso orar porque eu tenho fé. Tá? Então, o crente que tem o dom de curar, que é o dom concedido pelo Espírito Santo, ele só deve orar pela cura quando ele receber a unção do Espírito Santo. Veja só, o irmão tem o dom de cura. O irmão tem o dom de cura, aí nós vamos, o irmão tem o dom de cura, você está doente, então vamos chamar o irmão para orar por você. Veja só,
Se o Senhor quiser curar, o Espírito Santo vai orientar o irmão para orar para você. Então, Pedro transmitiu a palavra de cura para o coxo porque ele foi orientado pelo Espírito Santo. Se o Senhor quiser curar, o Senhor orienta o crente que tem o dom de curar. Não é porque ele tem o dom de curar que ele vai sair orando pela cura de todos e Deus, o Senhor vai curar todos porque ele tem o dom de curar. É se a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, quiser se realizar para a cura daquelas pessoas, aí a cura vai se realizar. Tá bom? Então, devemos orar uns pelos outros para que a cura se realize. E isso devemos fazer. Agora, é pecado ir ao médico? Buscar um tratamento? É claro que não. O rei Ezequias estava enfermo, com uma úlcera. E o profeta Isaías até lhe prescreveu um tratamento após a sua oração. A sua chaga foi curada. E o profeta Isaías disse para ele, olha, toma uma pasta de figos, ponha como um emplastro sobre a chaga e ela sarará. E o Senhor disse para ele, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. Agora, eu pergunto para os irmãos, foi a pasta de figos que curou o profeta Ezequias, o rei Ezequias? É claro que não. A pasta de figos foi um ponto de contato, mas foi a fé de Ezequias que curou. Tá? Foi um ponto de contato, porque a cura vem de Deus. O processo do milagre exerce uma trajetória do interior para o exterior. Então, não podemos dizer que foi a pasta só. Então, a história do Ezequias ensina para a gente uma coisa: tomar remédio não é pecado. Agora, tem gente que é viciada em remédio, não é? Agora, existe a prescrição médica. Então, desobedecer a ordem médica, deixar de tomar a medicação e dar aquele rompante de fé e dizer, agora eu vou parar de tomar remédio e... porque eu não acredito mais em remédio, eu acredito em Deus. E Deus não deu a ele nenhuma ordem para isso. A não ser que Deus falasse com ele e dissesse assim, pare de tomar remédio. Então, tomemos cuidado, vigiemos, irmãos, com esse negócio, tá? Então, se o médico prescreveu remédio, quem tem problema de pressão não pode ficar sem tomar remédio, quem tem problema de diabetes não pode ficar sem tomar remédio, quem tem problema de depressão não pode ficar sem tomar remédio, porque é uma medicação que controla, não é, o organismo. Se a pessoa deixar de tomar a medicação, desregula o trabalho do organismo e traz problemas sérios. Então, é muito complicado. Então, depressão é doença, né? Assim como o problema de pressão, assim como diabetes. Então, tem que tomar cuidado, não ficar aí nesse rompante de fé, a não ser que o Senhor fale com você. E você tenha certeza que é Deus falando com você. Que você está curado e que você não precisa mais tomar remédio. E precisamos avaliar-nos, não é? Para descobrir a causa da doença. Se é pecado, se é falta de cuidado, se é uma ação maligna ou se é fragilidade física, ou se é fraqueza do corpo. Por exemplo, Jó não ficou doente porque pecou. Foi Satanás que lançou uma doença sobre ele. E alguns ficam doentes porque não tomam cuidado com a saúde. É sedentário, não faz exercício físico, se alimenta mal, não almoça, fica comendo, entre aspas, porcaria na rua, salgado,
cheio de óleo, aquele sanduíche de carne louca, não é? Fica comendo aqueles churrasco cheio de gordura, tem doença hereditária, dorme mal. Então, isto causa doença. Aí você vai dizer, porque o inimigo lançou uma doença sobre mim. Não, essa doença você procurou. E tem a doença que é por causa do pecado. Quando Jesus disse para o paralítico, não peques mais para que algo pior não lhe suceda, porque certamente sua enfermidade foi causada pelo pecado. É aquele paralítico lá do tanque de Betesda, né? Não peques mais para que algo pior não lhe suceda. Então, cuidado. Agora, olha um caso aqui, sério, o do rei Asa. Ele maltratou o profeta, ele trouxe uma mensagem que ele não gostou, uma mensagem da parte de Deus, ele não gostou. Aí ele ficou doente. Ele pecou. Ele se rebelou contra Deus. E aí ele ficou doente. Nessa doença, ele foi procurar o auxílio dos médicos. Ele não procurou a Deus. Ele poderia ter pedido perdão a Deus naquela hora. Ele poderia ter se humilhado. Mas ele não se humilhou. E aí ele foi castigado. Porque resistiu ao Senhor. E por causa disso, ele morreu por causa daquela enfermidade. Não é? E aquela doença foi motivada por quê? Por causa do pecado. Porque ele resistiu à voz de Deus. Para o rei Asa, não houve salvação. A pessoa, nesse caso, só seria curada se ele se arrependesse do pecado, se ele se consertasse com Deus. Então, acaso que a doença é causada pelo pecado, como no caso do rei Asa. Então, não podemos dizer que não há doença que não é causada pelo pecado. Há caso que é causado pelo pecado. Nós temos o caso do rei Asa, nós temos o caso do paralítico, que Jesus disse lá em João 5,14. Não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Ficou 38 anos na beira do tanque, esperando o anjo sacudir a água e alguém vir colocá-lo na água para ele ser curado. Até que ele teve um encontro com Jesus, o Criador dos anjos. Mas Jesus deixou um aviso para ele. Se cuida, vigia. Não peques, para que você não vá ficar mais... Eu não vou passar mais por lá, não, rapaz. Tu já ficou 38 anos. Tu já sabe o que é ficar 38 anos na beira do tanque. Não é? Já sabe que é ficar 38 anos na beira do tanque. Não vai querer ficar de novo, não. Há caso da doença que é uma ação maligna. E nesse caso, é preciso ter a expulsão de um demônio, a intervenção divina, libertação. É o caso daquela mulher que havia anos estava encurvada e Jesus a curou bem no sábado. Imagina a confusão que não foi. Lá na sinagoga. E Jesus disse, olha, foi Satanás que te aprisionou essa mulher. 18 anos a mulher andava encurvada. Imagina, 18 anos encurvada. Jesus expulsou do demônio daquela mulher e ela foi curada. E aí nós temos outros casos, temos o gadareno, o menino lunático, não é? Pessoas que andavam enfermas, mas eram demônios. Precisavam de libertação. Então, a doença era uma ação maligna na vida dessas pessoas.
nós devemos cuidar da nossa saúde? Porque o corpo é o templo do Espírito Santo. E fazemos a vontade de Deus quando seguimos o aconselhamento médico. Porque se o corpo é a habitação de Deus, e quando seguimos o aconselhamento médico, nós fazemos a vontade de Deus, porque estamos cuidando bem do templo do Espírito Santo, que é a habitação de Deus. Então, cuidar do corpo é responsabilidade nossa. É tão imprescindível quanto cuidar do espírito. Se devemos cuidar do espírito, das coisas espirituais, cuidar da alma, do aspecto da vontade, da sensibilidade, do entendimento, devemos cuidar do corpo também. E aqui nós temos os 6 melhores médicos do mundo, que são a luz do sol, o descanso, o exercício, a dieta, a autoestima, os amigos. Não inveje ninguém, não odeie ninguém, ame a Deus e ao próximo e seja feliz com o que você tem. E daí, nós estamos finalizando a nossa aula, deixando claro para os irmãos que foi um grande prazer falar desse assunto, falar de um tema que tem trazido tantas inquietações nos últimos dias, que tanto sofrimento tem trazido nos últimos dias, nos últimos dias, quantas pessoas têm partido para o Senhor, quantas pessoas têm nos deixado, mas precisamos ter em mente de que o nosso Deus tem cuidado de tudo, e Ele vai velar pelas nossas vidas, e nós devemos zelar por ela. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de nós, e que nós possamos ter sempre em mente que é o Senhor quem nos sara. Amém.